Graças a Deus por esse dia 13 de agosto de 2024. A graça, o Evangelho, o amor e o perdão, a paz, a alegria do Espírito Santo, é Ele em nosso coração. Porque nós temos a dádiva, temos o regozijo do Pai em nós. Por sermos um Espírito que já predestinado, eleito, separado e mais que vencedor, com esta palavra que vem do coração do Senhor, para que nós possamos entender o milagre em nós, a cura em nós, o amor em nós, o perdão em nós, para que possamos ser felizes aqui e ser nova criatura, para exalar o bom perfume de Cristo, aquele que mora em nós e é o resplendor da nossa vida. Ele é o nosso pastor, é o nosso amor, é o nosso Senhor, aquele que voltou e está no coração daquele que crê na palavra do Espírito da verdade. Amém. E graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Então, meu amado irmão, a palavra de Deus ela é clara, né? A escatologia consumada, o que é? Você quando lê, eu dificilmente eu escuto, né? Os pastores dizerem, né? Que João ele foi o último discípulo da lei, o último profeta da lei, né? Digamos assim. João 19:30. Quando ele fala, Pai, está consumado. Rendeu o Espírito e voltou ao Pai, né? Mas ele voltara antes. Aqueles que lá aguardavam para a salvação. Tudo isso no primeiro século, na geração que se passou com Jesus em Nazaré, né? Ele viveu 33 anos, né? O ministério dele foi 3 anos, né, e 6 meses, por aí. E lá se viveu toda aquela tribulação que acontecera lá. Então, quando você lê 2:8 de Efésios, 2:10, né? Ali é Paulo escrevendo aos Efésios, né? E, pela graça, sois salvos mediante a fé, não vem de vós, não dom de Deus, não por obras, essas obras religiosas, né? Para que ninguém venha se gloriar. Porque hoje nós andamos nas obras que ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. Isso aconteceu tudo no primeiro século. E quando você lê Efésios, é a transição da lei para a graça. A lei está saindo do meio e a graça está entrando no nosso coração, que é o amor, que é o perdão, que é o Evangelho do Cristo Estado que voltou e aqui está, que é o nosso grande amor. Então a salvação é na mente. É uma mente arejada, uma mente transformada. Por isso que ele falou, 12:2 de Romanos, transição da lei para a graça. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque o culto ele é racional. Os cultos por aí afora, a maioria são irracional. Por quê? É um culto de gritaria, de fantasia, de alegoria, de algo que Deus não falou. Mas aqui Deus fala, para que você entenda que a volta dele aconteceu no primeiro século. Eu vou mostrar aqui, você vai entender. Em nome do Pai, graças a Deus. Então aqui, pela graça, nós estamos salvos. Na mente, para entrar aqui no coração de Deus. Mateus capítulo 23, versículo 32. 32. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. 33. Serpente, raça de víbora, como escaparei de condenação do inferno, né? Antes da cruz, lá havia um lixão, que lá eram jogados os animais, né, os assassinos, aqueles que praticavam a brutalidade, eram queimados e depois jogavam enxofre. Então ali tornou-se um inferno, onde diz ranger de dentes, né? 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns os matareis e o crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas. Hoje nós somos a igreja dele, uma igreja lavada, remida, abençoada por água pura, que é a palavra de Deus, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matares entre o santuário e o altar. Então houve essa morte lá, né, desses 2 profetas, e Deus está cobrando, né, ali, essa sentença contra eles que viria. Sentença essa que está escrito, Malaquias capítulo 1, versículo 1, a sentença viria para o povo judeu, o povo de Israel. Diz assim, em verdade eu vos digo, que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. A presente geração. Tudo aconteceu lá. Então aqui é um livro que conta a história do acontecimento que houve lá e ficou aqui gravado. Então eles lá, né,
passaram pela tribulação. E aqui, Hebreus, capítulo 9, 26, né? Aqui eles aguardavam a vinda, a vinda de Jesus ressuscitado para constatar a salvação deles lá já no primeiro século. Ora, Hebreus 9, 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes. O sofrimento foi uma vez só, na cruz, e trouxe para nós o amor de Jesus. Desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, o tempo se cumpriu lá. Aquele mundo Aion, aquele mundo de então, lá de Jerusalém, naquela terra que lá havia, a condenação, eles passaram o juízo ali. Primeiro, João capítulo 3, versículo 4, 5, 6, ali foi o juízo para eles, né? Da regressão da lei e o pecado tirado. Aconteceu lá. Porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, acabar, né? Pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então ele morreu na cruz para tirar o pecado. E aniquilou, acabou com o pecado, acabou com o diabo e trouxe vida para a igreja hoje. E os irmãos estão esperando ele voltar. Quando eles falam aí, prepara-te, porque dá tempo ainda. Ele está voltando. Ele voltou no primeiro século. Você vai ficar com 80 anos aqui, com 100 anos, e você não vai ver a volta dele, porque você vai ficar aqui ainda debaixo da lei de Moisés, como escola do pastor, fazendo o que ele manda. Tem que entender que Cristo é o nosso pastor. Cristo é o provedor. Ele é o nosso grande amor, que está no nosso coração. 27. E assim como os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, está vendo? Uma só vez, vindo depois do juízo. Veio depois do juízo, lá primeiro, João capítulo 3, versículo 4, 5, 6. Ali o juízo foi detectado para que aqueles que lá estavam. 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar uma vez só para sempre, Hebreus 10, 14, com uma só oferta, ele aperfeiçoou a igreja para sempre, igreja espiritual, não é igreja carnal. A carne, ele falou, para nada aproveita, o que vivifica é o espírito que está em nós. Tirar os pecados de muitos, tá vendo? De muitos, e aparecerá a segunda vez, sem pecado, depois que ele vem. Tomé, aqui minha mão marcada com cravo, ele só criou porque ele viu. João 20, 26 e 20, 29, nós somos bem-aventurados, porque nós cremos que ele já veio, está em nós. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, apareceu lá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Ele lá aguardava a vinda dele. Por isso que Paulo falou, Hebreus 10, 36, 38, aquele que vem virá e não tardará no primeiro século. E ali ele falou também que o justo viverá por fé, não por obra religiosa, para que você busque isso, busque aquilo, faz santa ceia, dá o dízimo, vai para o monte, vem, guarda o sábado, pega uma fita, pega uma rosa, esse pega-pega que está, isso é uma fantasia, isso é um comércio. E ele falou, não faça comércio com a minha palavra, que eu não ensinei isso. Oh, meu Deus, obrigado. Para que você entenda a volta dele, o que aconteceu. Por isso ele enviou o Espírito Santo. Ele falou o quê? Não turbe o vosso coração. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não iria. Ele foi para cruz, trouxe a morada para você. Que morada é essa? Que é você mesmo. Tirando a raiva, tirando a inveja, o ciúme, tirando a contenda, tirando tudo que não provém dele, que é da carne, e colocou no mar do esquecimento. Colossenses 2, do 12 ao 15, ele colocou lá, a dívida lá, e acabou a sua dívida com Deus. Você está livre para reinar em vida e andar aqui nessa manhã. Vez de vitória, como diz Romanos 5,17. Romanos, transição da lei para a graça. Mateus, Marcos, Lucas e João, livro histórico. Ali o testador está vivo. Ele viria da cruz para nós e aqui entrar no nosso coração e nos ensinaria o amor e o perdão. Amém. Graças a Deus. Nesta manhã, ouça Deus falar. Contigo Ele é o teu Deus, o teu amigo. Ele é o teu provedor. Hoje em graça e amor. Disse ele em espírito e verdade,
Foi na cruz que eu levei a sua dor. Nesta manhã, ouça Deus falar contigo. Ele é o teu Deus, o teu grande amigo. Ele é o teu provedor. Hoje em graça e amor, disse ele em espírito e verdade. Foi na cruz que eu levei a tua dor, mas foi com uma só oferta, nos deu a vida em abundância. Não vive nós, mas vive ele em nossos corações, com esse grande amor. Mas foi com uma só oferta, nos deu a vida em abundância. Não vive nós, mas vive ele em nossos corações, com esse grande amor. Primeiro século, tudo aconteceu. João 14, versículo 18. Não vos deixarei órfão, não fala com você nem comigo, fala com eles lá. Voltarei para vós outro. 14, 28 de João. E 14, 1. Lavou o nosso coração e nos trouxe bênção, essa unção para o nosso coração, para que estamos aqui felizes, contentes em toda qualquer situação. Paulo já dizia em Gálatas 2, 20 e 21, já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim, e esse vive na minha carne, vive pela fé no Filho de Deus que me amou, e esse se entregou por mim, por Paulo e aqueles que lá estavam. Por isso que ele falou, 21, eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei acabou, né? Segue que Cristo morreu em vão. Ele não morreu em vão. Ele morreu se tu vir morar em cada coração. No seu, no meu, naquele que crê. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai.